Oi, eu sou a Fabi, bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é Leituras de Fevereiro. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal? Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Me segue nas redes sociais, o link sempre ficou embaixo da descrição do Instagram, você sempre pode me acompanhar por lá e tá por dentro de tudo que eu tô lendo. Se quiser comprar qualquer um desses livros ou qualquer coisa na Amazon, utilize o link do canal, que assim você me ajuda e patrocina os conteúdos sem pagar nada mais por isso. Agora vamos para as leituras de fevereiro. Gente, eu pensei que eu tinha lido pouco em fevereiro. E agora fazendo a pilha eu falei, até que eu li mais do que eu esperava. Não cumpri a minha TBR toda. Tiveram alguns livros que ficaram em andamento ainda, porque eu não consegui terminar. Nesses últimos dias do mês de fevereiro eu fiquei muito atarefada com algumas coisas. E teve carnaval, acabei me enrolando. Coisas da faculdade ficaram atrasadas, entre outras coisas. Então não deu tempo de terminar. Eu terminaria esses livros que ficaram pendentes. Se nos últimos dias do mês eu tivesse conseguido ler, eu provavelmente teria terminado eles a tempo, mas não consegui ler. Então, fazer o quê? Fica pro próximo mês, né? Hoje que eu estou gravando esse vídeo é no dia 1º de março mesmo, entendeu? Acabou fevereiro, entendeu? E aí começou o mês mais bonito do ano, que é o mês do meu aniversário, que é domingo, por sinal, no próximo domingo. Então, vamos lá, gente. Vou falar a lista das leituras, vou falar um pouco sobre elas pra vocês, né? Das leituras que rolaram por aqui nesse mês de fevereiro. E vamos começar. A primeira leitura finalizada, e eu pensei que eu tivesse lido esse livro em janeiro, mas aqui na data está dia 8/2, então eu terminei no começo de fevereiro, que foi O Chamado do Cthulhu, ou ninguém sabe a pronúncia até hoje, e outros contos do Lovecraft. É o livro de contos do Lovecraft, né? Vamos dizer assim, 2, né? Porque Lovecraft só escreveu contos em sua vida e no máximo novelas. Então, são sempre coletâneos, né? Os livros dele são sempre coletâneos. E vocês sabem, se acompanham os vlogs, se me acompanham no Instagram, que eu me tornei uma Lovecraftiana, entendeu? Eu me apaixonei pelo Lovecraft, pelas histórias dele, pelo universo que ele criou, pela ideia de terror que ele cria aqui, né? O horror dele. Eu amei e simplesmente me identifico com esse tipo de horror. Então, virei fã do Lovecraft. Sim, gente, tem polêmicas do autor, já falei isso no vlog. Existem polêmicas que o autor era racista, xenofóbico, entre outras coisas, né? Ele viveu no início do século XX, foi uma época bem conturbada nos Estados Unidos dessa época. E ele era de uma família extremamente tradicional, ele foi criado em uma família extremamente tradicional. Então, todo esse contexto que ele viveu acabou contribuindo para a xenofobia e racismo que ele tinha, né? E todo mundo fala aqui sobre algumas coisas dos livros. Eu vi algumas coisas que eu reparei muito nos livros, né, nos contos, em alguns contos, não em todos os contos, tá, gente? Vou deixar isso bem claro. Em alguns contos, vê muito ele falando, na minha percepção, muita coisa mais xenofóbica do que racista nos que eu li, nos contos que eu li. Mas tem um conto aqui, que se eu não me engano é esse aqui, do Cthulhu, que ele bota as pessoas, ele fala um pouco sobre as pessoas negras, entendeu? Mas não é todos os contos dele que é assim, tá, gente? Deixar isso bem claro. E eu não tô tentando defender Lovecraft, porque sim, estava totalmente errado nessa ideia dele. Não concordo com nada disso que ele pensava, obviamente. Mas eu sou uma pessoa que consegue separar obra e autor. Não é todo mundo que consegue fazer isso, mas eu consigo. Então, eu acabei me apaixonando pelo universo dele, porque é realmente incrível, é muito bom. O Lovecraft influenciou diversos tipos de mídias que a gente consome hoje em dia, em várias áreas, assim, cinema, séries de TV, músicas que a gente consome hoje. Tem várias músicas inspiradas em do Lovecraft, sabe, aos contos do Lovecraft, músicas principalmente de rock. Então, gente, o Lovecraft influenciou, a gente consome Lovecraft hoje em dia. Mesmo que você não concorde com o autor, você está consumindo Lovecraft. Se você gosta de Stranger Things, você consumiu Lovecraft, assim, grandiosamente, porque não existe série mais Lovecraftiana do que Stranger Things. Se você gosta de Stranger Things, você está consumindo Lovecraft, tá? Independente se você gosta dele ou não, né? Vou deixar isso bem claro. Lovecraft tá em tudo, tá em todos os tipos de mídia. Ele foi super
Ele influenciou demais a cultura pop de hoje em dia. Então, se você não gosta de Lovecraft, sinto te informar, mas você consome Lovecraft aí, ó, aos montes, entendeu? Aos montes. Guilherme Del Toro é um Lovecraftiano e ele adora inserir ideias do universo Lovecraft nos seus filmes, entendeu? Então, tipo assim, se você consome, você consome, gente, você consome Lovecraft querendo ou não, entendeu? E eu realmente amei o universo, as referências, os contos têm um universo compartilhado. Grande parte dos contos dele tem um universo compartilhado, coisas são mencionadas em contos que são de outros contos, pessoas, criaturas. E eu amei cada conto desse livro. Ele foi 5 estrelas porque eu gostei de todos os contos. Meu conto da coletânea, que é meu favorito, foi O Horror de Dunwich. Recomendo demais a coletânea para conhecer Lovecraft. Acho que ela foi muito bem organizada, a escolha dos contos. Então, você vai se envolvendo muito com o universo, né? Tanto que eu comprei até o box que vem essa coletânea. É um box que vem 4 livros, aí ainda tem mais 3 para eu ler. E eu já li alguns outros contos esparsos porque eu li o mangá, mas eu vou falar mais pra frente aqui que foi a última leitura do mês, né? Mas enfim, gostei muito, recomendo muito essa coletânea aqui pra começar Lovecraft. E ela é preço bem acessível, é uma edição da Príncipes e assim, não encontrei nenhum erro assim que me chamasse a atenção assim sobre da escrita e tradução, acho que tá muito boa, tá uma escrita bem fluida. E a escrita do Lovecraft, as histórias do Lovecraft, o jeito que ele descreve e escreve é muito incrível. E não parece que ele é um autor do século XX. Ele lembra muitos autores do século XIX, sabe? Pelo jeito que ele escreve. Então, recomendo demais, gente. É muito bom. Muito bom. Mas assim, tipo, é um dos melhores contos que eu já li. São os contos do Lovecraft. Então, recomendo. Leia Lovecraft. Claro que, tendo isso em mente, se você é uma pessoa que consegue separar a obra e autor, você vai curtir pra caramba se você gosta dessa área, assim, do horror, ficção científica, porque o horror do Lovecraft é esse tipo de horror misturado com ficção científica e coisas espaciais. Então, se você gosta dessas coisas, você vai gostar. E se você conseguir separar, né, obra e autor. Como eu falei, não é todos os contos que eu percebi coisas das problemáticas do autor. Não é todos, alguns tem, mas não é todos. E eu consegui aproveitar muita história e amar, assim, muito, muito o universo. Eu fico lendo e querendo ler cada vez mais contos e pegando as peças do universo do Lovecraft. Aí, finalmente, eu li Amigas pra Sempre, né? Que é o livro do Clube de Romances, que a discussão a gente botou um pouco mais pra frente e a gente acabou finalizando esse livro em fevereiro. E aí eu deixei pra ler nos últimos dias. É um livro de romance da Christine Hanna, foi o primeiro livro da Christine Hanna que eu li. É um livro muito bom, tá, gente? Ele é grandinho, mas é um livro que conta a história de 2 amigas, né? A trajetória de vida delas a vida inteira, praticamente. Então, nós acompanhamos a vida delas pelas décadas, né? Do final dos anos 70 até os anos 2000. Então, a gente vê, assim, boa parte da vida delas mesmo. E é muito linda, sabe? A amizade, apesar de problemática. Tem um lado bonito sobre a amizade delas, apesar dos problemas que existem aqui, que elas não são perfeitas. As duas têm seus próprios problemas e não são perfeitas, então acaba tendo conflitos. E o final é pra você chorar horrores, entendeu? Eu me emocionei em várias partes aqui, porque esse livro é muito sensível. Ele tem gatilho de estupro logo no início, já vou avisando para vocês. Então, se você tiver problema com ele, nem pega pra ler. Com esse tipo de gatilho, não pega pra ler. Ele tem mais gatilho pro final também, mas eu não posso dizer porque vai ser spoiler. Então, eu recomendo, gente. Eu achei muito bom, eu dei 4,5. E, como eu não sei se eu falei, mas Lovecraft foi 5 estrelas esse livro de contos, porque eu gostei de todos. Esse aqui foi 4,5 porque teve uma coisa ali, uma coisa aqui, uma ali que me complicou a leitura. Ele é uma leitura que demanda você, pra você pegar, você precisa ter um esforcinho. Ele não é um livro que te prende, que você não que devora, sabe? Ele não é um livro pra devorar, é um livro realmente que você tem que parar pra pegar ele. Ah, hoje eu preciso ler esse livro, sabe? Tu tem que fazer um esforço pra ler ele. Mas não por ser um livro ruim, porque eu achei o livro muito bom. Com certeza eu quero ler outros livros da Christine Hanna. Eu gostei muito, gente, gostei muito. E a série estragou o livro, tá? Não esquece que a série eles mudaram tudo. Tudo. Eu até desisti. Vi 2 episódios e falei que não ia perder meu tempo, porque o livro é 1000 vezes melhor. É isso. Depois eu li o quadrinho Nada a Perder, do Jeff Lemire, ou Lemire, não sei como é o sobrenome, vou deixar a capa aqui.
que é um quadrinho que eu achei no Biblion. Eu tenho vontade de ler esse quadrinista. Eu vejo muitas pessoas falarem dele, ele é um quadrinista bem famoso atualmente. E aí eu peguei pra ler, ele tava disponível de graça, eu peguei ele no Biblion pelo celular mesmo, por causa das cores, né? Pra poder ver colorido. E eu amei esse quadrinho, achei um quadrinho muito bom. É um quadrinho de vida real, né? Conta a história de um jogador de hóquei que não tá mais trabalhando nessa área, ele foi expulso do time porque ele quase matou uma pessoa durante a partida. Então ele perdeu a carreira dele e tá bem na merda, vamos dizer assim. E aí a gente vê um pouco sobre ele e também acompanha a vida da irmã dele, que tá vindo encontrar ele na cidade. A irmã dele tá com sérios problemas. Mas acaba indo pra cidade pra encontrar com ele, né? A irmã dele mais nova. E aí desenrola algumas coisas, não vou falar muito porque é um quadrinho que tá pra ler em 30 minutos, gente. Fique só com essas informações por enquanto, mas é muito bom. Muito, muito bom. Eu dei 4,5 pra esse quadrinho. Só tirei meia estrela porque o final, fiquei com uma dúvida no final sobre alguma coisa ali da conclusão. Então, tirei meia estrela, mas é um quadrinho muito, muito bom e que eu recomendo. Depois eu li o livro da Lígia, que eu li Ciranda de Pedra, que é o primeiro romance dela, e eu amei, amei também. Eu amei Verão no Aquário no passado, né, que é o segundo romance dela, então eu decidi pegar o primeiro finalmente pra ler, e eu quero ir continuando lendo os romances dela e também os contos. Eu amo a escrita da Lígia. A escrita da Lígia, gente, impecável, eu sempre falo isso, é impecável, é uma obra de arte. É uma construção, assim, uma imersão na mente do personagem incrível. E é diferente de todas as escritas, é muito única, pelo menos de acordo com todas as escritas que eu já li. A escrita dela é muito única, sabe? Muito dela. Tanto que quando comecei a ler, você vê ali, é a Lígia que tá escrevendo, sabe? É incrível esse livro. Eu marquei muitas coisas. Igual Verão no Aquário, eu marquei muitas coisas. Conta a história da Virgínia. A Virgínia, a gente começa a história com ela criança, os pais dela estão separados. A mãe dela tá morando com outro homem, se separou. E esse livro é dos anos 50, então foi... assim, tem temas bem polêmicos, vamos dizer assim, esse livro. E os pais dela estão separados, ela tá ficando com a mãe. E as irmãs dela estão morando com o pai, as irmãs mais velhas. Então ela tá morando com o novo marido da mãe e com a mãe. E a mãe dela tá muito mal psicologicamente, ela tem problemas mentais, né? Ela desenvolveu problemas mentais, ela passou por sanatório e tudo mais. E ela tá muito mal nessa época aqui, que a Virgínia é criança. E o marido, novo marido, namorado, o homem novo lá que ela está morando lá, né? Ele que cuida da mãe dela e ele é um médico, se eu não me engano. Então, a Virgínia é uma criança, e por volta de uns 10 anos, mais ou menos. Não fala a idade dela, mas a gente imagina que tem mais ou menos uns 10 anos, pelo personagem em si. Ela, num conflito de que ela começou a gostar do cara também, sabe? Ela começa a gostar do cara, então ela fica no conflito de que não pode gostar porque o que a mãe fez foi traição e as irmãs não apoiam, as irmãs falam muito mal desse novo marido da mãe e do que a mãe fez, então ela fica no conflito, mas porque ela acaba gostando dele, né, que é o Daniel, e ela gosta muito do Daniel. O Daniel é muito legal, vamos dizer assim, com ela. E aí ela fica nesse conflito. Aí a gente tem a metade do livro. Depois, na segunda metade, a Virgínia já mais velha, ela fica um tempo num colégio interno e estudando, né? E aí ela volta pra casa, ela já tá com 20 anos. Na segunda metade do livro a gente vê um salto aí no tempo com ela adulta. E ela voltando pra casa e muitas coisas vão acontecer. E eu gostei muito, 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 muito. Aqui os personagens da Lígia, você se importa com eles, você se irrita com eles. Não são personagens fáceis de gostar, entendeu? São personagens meio complicados. Mas é uma história incrível por causa disso. É incrível, sabe? Não tem o que dizer. É uma história muito, muito boa. Eu gosto muito, muito, muito desse livro. Gostei muito. 5 estrelas. Não tem como dar menos. Só gostei um pouco mais de Verão no Aquário por causa do final. E sim, o Verão no Aquário é favoritado. Esse não foi favoritado, mas é muito bom. E o final também é muito bom, tá? Depois eu li Fora das BA. Anjo Mecânico, Peças Infernais, né? Primeiras Peças Infernais. Eu sei lá, gente, me bateu vontade de ler Cassandra Clare, né? Já tava desde 2021 sem ler. E esse livro foi um livro que eu tinha começado, lido mais ou menos até a metade, parado, em 2021. E vai sair um livro novo e eu queria pelo menos ler uma trilogia dela para poder comprar um próximo livro, porque tem todos os livros da Cassandra Clare e a maioria não está lida. Então eu queria ler, peguei esse livro para ler e eu amei, eu marquei várias coisas.
Tem referências a várias referências literárias da Era Vitoriana, porque esse livro se passa na Era Vitoriana, então tem várias referências. E é o mundo dos caçadores de sombra, né? E aqui conta a história da Tessa. A Tessa é uma menina que tá vindo dos Estados Unidos pra Inglaterra pra encontrar o irmão que tá morando na Inglaterra. E aí ela desce do navio e é sequestrada. E aí acontecem muitas coisas. E no meio do caminho aí, ela é sequestrada. Os caminhos deles se cruzam, né? Dos Shadowhunters, no caso aqui é o Will. Ele tá fazendo uma investigação e acaba encontrando a Tessa sequestrada e acaba ajudando ela. E muitas coisas vêm aí, muitos mistérios, onde está o irmão dela, que ninguém sabe onde está, quem até é de verdade, porque ela não é uma pessoa comum, entre outras coisas. É muito legal e eu tô bem animada para continuar essa trilogia de Peças Infernais, que é muito bom. Depois eu finalizei Peregrinos da Eternidade do Tozer. Nesse eu já tava lendo já tem um tempo, tava enrolando para terminar porque tava com pena de terminar, mas eu marquei muitas coisas desse livro, eu amei muito esse livro. Ele fala muito sobre o Espírito Santo e sobre temas, vários temas assim, diferentes em cada capítulo, né? Sobre a vida mesmo cristã. Mas tem uma temática bem forte do Espírito Santo e de uma forma muito bonita, então eu recomendo pra vocês lerem, gente. É muito bom. Se você é cristão, né, no caso, é muito bom. Ele critica muitas coisas sobre a igreja atual, e a igreja atual dele é dos anos 60, mas parece muito mais atual até hoje em dia do que nos anos 60, de repente, porque é muito hoje em dia, sabe? Ele fala de umas coisas assim que a gente vê muito hoje em dia da gente, sabe? Da igreja de hoje. Então, eu recomendo muito pra vocês lerem. É muito bom esse livro. Também dei 5 estrelas pra ele. E favoritei. Depois eu li Cidade dos Anjos Caídos. E esse daqui é o 4º livro de Instrumentos Mortais. Por quê, gente? Porque a Cassandra Clare lançou os 3 primeiros livros de Instrumentos Mortais, né? E aí depois, ela, em vez de lançar o 4º livro, porque virou 2 trilogias de Instrumentos Mortais, porque a primeira trilogia tem um final ali, um vilão final, mas ela decidiu fazer outra trilogia com outro vilão. Mas enfim, depois que ela lançou os 3 primeiros livros, ela lançou Anjo Mecânico, que é de Peças Infernais, né? O primeiro livro de Peças Infernais. Depois que ela escreveu esse, ela escreveu o 4º livro de Instrumentos Mortais. Aí depois o 2º livro de Peças Infernais e o 5º livro de Instrumentos Mortais. Depois o 3º livro de Peças Infernais, que finaliza a trilogia, e depois o 6º livro de Instrumentos Mortais. Ela foi intercalando as séries, lançando intercalado. E assim, se você lê a primeira trilogia de Instrumentos Mortais, você tem que ler primeiro, né? Você lê primeiro ali a primeira trilogia, ou então você pega a primeira trilogia de Peças Infernais, agora que já tem lançado, né? Mas você não pode ler a 2ª trilogia de Instrumentos Mortais antes de ler Peças Infernais. Não pode, porque senão você vai pegar todos os spoilers de Peças Infernais se você ler a 2ª trilogia de Instrumentos Mortais primeiro. Porque fala todos os spoilers do final de Peças Infernais na 2ª trilogia de Instrumentos Mortais. Por isso que eu tô lendo na ordem de lançamento. Mas também eu ia ler na ordem de trilogias, mas a minha amiga falou, lê na ordem de lançamento pra ver se você vai gostar. E tô gostando muito, por sinal. E aí eu peguei esse aqui, né, que é Cidade dos Anjos Caídos, e amei. Foi melhor ainda do que Peças Infernais, do que primeiro de Peças Infernais. Amei muito os personagens, amei muito Simon, que ele tem um grande destaque. Ele é o personagem principal desse livro, na minha opinião. E ele arrasa total, principalmente no final. Eu amei muito os personagens nesse livro. Foi muito mais legal, muito mais dinâmico. Foi um livro super rápido. Eu li praticamente em um dia esse livro. Ele tem 370 páginas, 60, sei lá. E eu li muito rápido. E como eu já tinha lido esse, aqui eles já falam de coisas desse livro aqui nesse. Então, é interessante você ler primeiro a trilogia de Instrumentos Mortais e ler toda a trilogia de Peças Infernais ou intercalando. Porque senão você vai pegar todos os spoilers, tá, gente? Vai pegar spoiler. Então, já tô avisando aí. Mas amei esse livro e dei 4,5 pra ele, né? Gostei muito, gente. Nem esperava. Foi uma grande surpresa desse ano. Cidade dos Anjos Caídos. Porque eu tava com medo de ler e não gostar, porque eu me irrito muito com os personagens de Instrumentos Mortais. Mas esse eu gostei muito. Muito mesmo. Depois eu li o livro do Clube de Romances de Fevereiro, que é Imperfeito, da Christina Lauren. E eu tive um conflito com esse livro. Eu gostei até a metade, na segunda metade eu me irritei, fiquei com muita raiva do final. Tive ranço do protagonista masculino, assim, muito grande, entendeu?
não gosto dele, vamos dizer assim bem claro, não consegui gostar dele, e então eu tive um conflito. Mas eu acho que é um livro bom, eu acho o livro legal, faz sentido ele ser famoso, é bem comédia romântica, então eu recomendo muito pra vocês ler esse livro, eu acho muito legal, mas assim, eu tive uns problemas com ele, tá? Vou deixar isso bem claro, eu dei 3,5, mas eu entendo por que as pessoas gostam tanto, e eu acho que sim, ele tem um hype merecido, mas o final deixou a desejar, na minha opinião. Mas enfim, eu achei legal, acho que é uma boa leitura se você gosta de comédia romântica, e provavelmente você vai gostar se você gosta de comédia romântica, e ler esse livro você vai gostar. Eu só tive alguns problemas, mas aí é uma coisa minha, gente. Eu sou meio chata com romance, né? Mas enfim, vamos seguir em frente. E depois eu finalizei David Copperfield, foi o último mês de David Copperfield, e amei muito, 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 muito. Eu já tava amando muito, mas, gente, no final eu chorei tanto com esse livro, de emoção com algumas coisas, eu me emocionei tanto, assim. Ver a trajetória do David, a gente vê como que acaba, sabe, a trajetória, assim, que ele tá contando pra gente. Eu amei, gente, David Copperfield. Virou um livro favorito, dei favorito pra ele. Foi favoritado. Eu achava que não ia ser favoritado, mas no final não teve como. Eu tive que favoritar. Porque eu poderia ler esse livro todo de novo, na mesma hora que eu acabei. Então não tinha como. Eu tinha que favoritar esse livro. Eu amei muito. Aqui, né, David Copperfield é um romance de formação. A gente acompanha a vida toda do David. Até antes de ele nascer, a gente já sabe da história dele. Como foi o nascimento dele. E até um período ali da vida dele, que ele tá bem mais velho. E ele tá contando a sua história pra gente aqui no livro. Então, David sofre horrores? Sofre. Sofre, 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 sofre. Tem alto e baixo? Tem alto e baixo. Vários altos e baixos, né, na vida dele. Mas o final é lindo. É lindo, é lindo, é lindo demais. E eu amei muito, muito David Copperfield. Eu recomendo, gente, pra você ler, tá? Recomendo pra todo mundo ler David Copperfield, mas saiba que é um livro grande, então leia com calma, vai lendo aos pouquinhos, que vai dar certo. É muito bom. E não é uma leitura difícil, tá, gente? É uma leitura super fácil, não é nada muito rebuscado e difícil de entender as palavras, não. Essa tradução aqui tá perfeita, é muito tranquila de ler mesmo. E pra finalizar o mês, eu terminei o mangá do Lovecraft, que é o Cão de Caça e Outros Contos. São 3 contos: O Templo, o Cão de Caça e A Cidade Sem Nome. Eu fui lendo durante o mês um conto aí, e depois de um tempo li outro, e finalizei ontem mesmo esse livro, no último dia do mês. Né? Esse livro não, esse mangá, né? Do Go Tanabe, que eu me apaixonei pelos quadrinhos deste homem. E as artes são incríveis. Queria muito que tivesse outros quadrinhos dele aqui. Pelo que eu achei, eu não lembro de ter achado nenhum na Amazon quadrinho dele em português. Eu vi alguns em inglês, mas estavam esgotados, sabe? Tava por compra internacional, infelizmente. Mas é perfeito e ele adaptou os contos maravilhosamente. Então é uma adaptação incrível cada conto. Porque eu li o conto e depois li a adaptação. E foi maravilhoso. Maravilhoso. Recomendo demais. As adaptações ficaram muito boas. Recomendo esse mangá se você tem curiosidade de conhecer Lovecraft, mas não queria começar logo com os contos. Leia o mangá e você vai gostar do universo do Lovecraft, tá? E vai ser muito mais tranquilo pra visualizar as coisas, né? Do universo. E aí você vê aí se você lê os contos. Mas eu recomendo muito se você quiser começar a ler Lovecraft e começar com esse mangá aqui. Muito bom. Muito, muito bom. Foi 5 estrelas também. E os livros que estão em andamento, né? Porque após a leitura de Peregrinos, eu peguei outro livro cristão. Como eu falei pra vocês, sempre que ela tá lendo um livro cristão, né? Durante um mês. Como eu terminei Peregrinos, peguei o próximo, que é O Grande Divórcio, de C.S. Lewis. E eu tô amando muito. Ainda tô aqui no começo, mas eu tô amando muito, muito. É uma alegoria, é um ônibus que está indo para o céu, né? E aqui a gente vai conhecendo os personagens que estão dentro desse ônibus, né? E aqui tem um escritor, né? Que eu acredito que seja uma representação do C.S. Lewis, né? Na minha opinião. Ele nesse ônibus e conhecendo as pessoas que estão dentro do ônibus também. Então, é muito, muito interessante. Já tô gostando muito, mas tô no comecinho ainda. Tava lendo também A Guerra dos Tronos, não consegui concluir, né? Eu tô mais ou menos aqui uns 30% do livro. Mas tô gostando muito, como sempre, já é uma releitura, né, gente? Eu já li A Guerra dos Tronos, eu li até a metade do 5º livro. Então, eu já sei o que acontece, já vi a série também toda. Então, tipo assim,
Mas eu quis fazer a releitura e tá sendo uma boa releitura, tá sendo legal voltar para esse universo das Crônicas de Gelo e Fogo, né, para o Westeros. E outra leitura que acabei não conseguindo concluir por causa desses últimos dias do mês serem corridos, não consegui concluir Zona Morta, mas estou apaixonada por Zona Morta. Eu vou pegar a Zona Morta com certeza agora, no comecinho do mês, para finalizar, porque eu quero muito saber o que vai acontecer, tá muito bom. Aconteceu aqui uma coisa, eu li assim, tipo, 100 páginas, gente. E aconteceu uma coisa aqui impactante, que eu já quase chorei desse livro, entendeu? E tá muito bom, muito bom. Tô amando Zona Morta. Tem tudo para ser um 5 estrelas. Vamos ver se o King vai me decepcionar aí na metade do livro. Mas o começo já está sendo 5 estrelas. Vamos ver o que vai acontecer aí no meio do caminho. E também, gente, estou lendo o livro chamado Cuco da J.K. Rowling, que na verdade é Robert Galbraith, que ela está escrevendo com pseudônimo, os livros de suspense, né? Vou deixar a capa dele aqui. Comecei a ler, já estou na parte 2 do livro e está sendo muito incrível. Estou amando. É um livro de investigação, né? De detetive. Cormoran é um detetive. E ele tá num caso de uma modelo que supostamente se matou, mas a família dela acredita que ela não se matou e que alguém matou ela. Então tá tendo essa investigação. E o Cormoran tem uma nova secretária nesse livro, ele vai trabalhar pra ele, uma nova secretária, que é a Robin, e é uma personagem incrível. É o primeiro livro dessa série do Cormoran Strike, que tem acho que 5 livros lançados até agora aqui no Brasil, vai lançar o 6º esse ano. E lá fora acho que já vai sair o 7, se eu não me engano. E são livros de investigação de detetive, tipo Poirot e Sherlock, sabe? Uma vibe assim, só que ele acontece na época atual, né? Não é lá antigamente, não. Eles são histórias de personagens atuais, né? Nos tempos de hoje. Mas de uma forma, parece que você tá lendo um livro mais antigo, mas ele é um livro atual. É meio assim, sabe? Mas é muito incrível. Tô amando muito. E como eu falei, tô na parte 2, tô em uns 30% do livro, mais ou menos. Então é isso, gente. Vou continuar essas leituras que estou gostando muito. Vou continuar as leituras que estão em andamento. Nesse próximo mês, vamos ver aí como vai ficar as leituras de março. Esse mês não vou ter tanto tempo, mas saiu a TBR também aí do mês pra vocês. Vocês podem acompanhar a TBR de março aí. Vou deixar o vídeo aí no box de descrição da TBR do mês de março, se você não assistiu. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.